Aleluia. Jesus é o Senhor. Amo quem me amou demais. Amo a Cristo e nada mais. Simplesmente pela fé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Podemos desfrutar a tua pessoa. Isso é privilégio para nós. Senhor, muito obrigado por poder participar dessa reunião desfrutável, sem desfrutar a tua pessoa, na presença dos irmãos. Abençoa-nos essa manhã. Unge-nos com teu poder. Derrama a tua graça sobre nós. Senhor, aparece a nós. Nós precisamos de ti. Estamos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos chamou. Tem trabalhado em nós. Tem trabalhado essa fé para dentro de nós. De fé em fé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Essa semana, oh, Senhor Jesus, vamos desfrutar da semana 4 do alimento diário, que fala que Abraão creu em Deus. O Senhor, Deus, Ele requer uma coisa de nós, simplesmente uma coisa, que nós venhamos a crer no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, esse é o ponto de partida e esse é o princípio. Nós vamos ver essa semana algumas lições e algumas experiências que ocorreram. Para isso eu queria começar lendo com os irmãos Salmos 51, versículo 10. Senhor Jesus. Salmo 51, versículo 10. Senhor Jesus. 51, versículo 10 fala assim. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. De novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Agora, eu quero que você se coloque de pé. Você vai falar esse versículo para o Senhor. Esquece quem está do seu lado e você vai falar, Deus, cria em mim. Então fala para o Senhor 2 vezes esse versículo. Senhor Jesus, Espírito. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Senhor pode se sentar. Senhor possa criar em nós um coração puro e um espírito inabalável. O Senhor quer ter caminho em nós. E a única forma do Senhor ter caminho é crendo no Senhor. O Senhor tornando o nosso coração puro e nos dando um espírito inabalável. Há umas semanas atrás, nós vimos sobre a história de Paulo. E Paulo fala que ele era alguém desbravador. Era alguém que não se preocupava consigo mesmo, mas se preocupava com o avanço do Evangelho. Amém? Semana passada, nós vimos sobre a construção de uma torre chamada Babel, e da corrupção do gênero humano, o que não está muito distante da geração de hoje, é o que nós temos visto. Vamos abrir em Gênesis, Senhor Jesus, capítulo 9, versículo 18. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 9, versículo 18.
Amém? Fala assim, vou ler o 15, 9:15. Então me lembrarei da minha aliança, firmado entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Existia uma corrupção naquela época na terra. E o Senhor, ele fez um julgamento. Jogou a terra com águas. Correto? Os irmãos, não preciso explicar muito, os irmãos conhecem essa história. O Senhor separou uma família que foi preservada. E aqui fala que esses eram a família de Noé. Vamos ler agora, capítulo 10, versículo 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Amém? Esse era o filho de Cã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, e daí dize, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. Um princípio do seu reinado foi? Qual foi o princípio do reinado de Nimrod? Será que surgiu com Babel? Ou surgiu com poder? Fala aqui que Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Aqui começou uma história na terra. Essa é a história de Nimrod. Através desse poder, lá no capítulo 11, versículo 3, fala assim, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume de argamassa. Amém? Aqui fala que Nimrod era um poderoso caçador. Mas o Senhor tinha preservado aquela família para que eles pudessem prosseguir na terra com o avanço do poder de Deus. E não com um poder próprio, com um poder, vou falar essa a palavra, paralelo. Algo paralelo tira o foco do prosseguir da vontade do Senhor e do direcionamento do Senhor. Só que muitas das vezes, irmãos, Nimrod era poderoso. Nós também temos em nós grande autoridade. E somos muito fáceis e hábeis na nossa mente. Quando eu leio muito a palavra e conheço muito da palavra, eu conheço muito de um assunto, eu também me torno muito sabedor, conhecedor de algo. E eu começo a colocar as minhas ideias. Nimrod, ele viu que ele tinha poder de persuasão e começou a influenciar pessoas e ser autoritário. Daqui para frente, vamos fazer dessa forma, porque eu estou determinando. Então vinde todos, façamos tijolos, queimemos bem, vamos construir aqui uma torre, e essa torre vai chegar até os céus, e nós não precisaremos de mais ninguém. Mesmo que essa terra seja julgada, exemplo daquela época, né? Seja julgada por água, a nossa torre vai ser tão alta que não cobrirá. Por quê? Nós construímos uma torre que vai chegar até os céus e vamos tornar o nosso nome, usando o falar da época, né? O nosso nome célebre diante da terra. Esse era Nimrod. Nós também não nos eximimos dessa situação quando nós conhecemos demais e queremos impor a nossa situação, a minha decisão, o que eu penso, o que eu quero e o que eu faço. Quando nós nos tornamos. Por isso é que fala aqui
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Isso, irmãos, precisa estar no nosso coração, porque senão nós seguimos também trazendo para os dias de hoje um falar paralelo, porque nós também conhecemos a palavra, nós também temos revelação, e nós também podemos seguir uma outra direção. Mas aqui, o Senhor nos preservou, assim como o Senhor colocou Noé e a sua família na arca. Irmãos, nós hoje também estamos numa arca. O Senhor nos separou e nos introduziu numa arca. Ou você não se sente numa arca? Nós estamos na arca. O Senhor preservou a cada um de nós. Ele olhou lá e o deu. Pode entrar. Varjão, pode entrar. Isaac, pode entrar. Reginaldo, Anete, cada um de nós. Vitor, cada um de nós fomos introduzidos com esse propósito de prosseguir, levar o evangelho do Senhor. E por isso o Senhor nos separou. E qual é o antídoto? Está debaixo da orientação do Senhor. E também debaixo da orientação dos irmãos. Aqui tem algumas lições, irmãos, que são importantíssimas para nós. Senhor Jesus, primeiro, Senhor, guarde o nosso coração e nos dê um espírito inabalável. Tem aqui também, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Gênesis 11, versículo 31. Senhor Jesus, fala assim: tomou Terá a Abraão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Harã, onde ficaram. Aqui, no início, tomou Tera, a Abraão, seu filho. E fala que ele reuniu toda a sua família e tirou de Ur dos Caldeus. Ur era uma cidade muito idólatra. Uma cidade onde tinha uma esfera muito pesada. E o Senhor, ele tinha um plano para quem? Para o pai ou para o filho? Para o filho. Na verdade, para a família. Mas Abraão, naquele período, talvez ele não tivesse forças para sair daquela esfera. E Deus usou o pai, Tera, de maneira poderosa, para que tirasse daquela terra idólatra e com um ambiente muito pesado. Nós, irmãos, no nosso dia, nosso amanhecer, ao nosso deitar, muitas das vezes nós não temos forças para lutar com algumas situações. E nós precisamos de alguém que nos ajude, que estenda o braço, ou fale: Abraão, sai da sua terra, vamos juntar todas as coisas, pega a sua esposa e vamos levar Ló, nosso sobrinho, junto, e vamos levá-lo, vamos tirá-lo dessa terra, porque nessa terra e nesse ambiente, eu não consigo falar com vocês. Precisa estar em uma nova posição. E eles saíram de lá e foram para Harã, onde ficaram. E lá, o pai de Abraão faleceu. E aí Abraão foi ter com, Deus foi ter com Abraão e falou, 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra aqui. Mas ele já tinha saído da terra, e já tinha saído da parentela, o seu pai já não estava com ele, e por que o Senhor falou isso para eles? Porque existia algo hereditário. O pai de Abraão vivia numa terra idólatra, e nessa terra idólatra,
o que eles tinham, o que eles construíam no seu trabalho, faziam muitos ídolos e construíam ídolos para vender. E isso rendia um bom dinheiro. E quando Deus os tirou de lá, ele queria tirar Abraão daquela posição, ele queria tirar daquela condição e dar uma visão numa esfera limpa e pura, para que o Senhor pudesse prosseguir. É como se tirasse daquele lugar e introduzisse numa arca. Aí, no versículo 12:6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam naquela terra. Aí fala de novo, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Amém, que lhe parecera. 8. Passando dali para o oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Depois que o Senhor apareceu a primeira vez e falou para ele que saísse daquela terra, ele entendeu que ele deveria sair daquela condição. E fala no versículo que ele saiu e foi para uma outra terra, região de Siquém. No versículo 7, apareceu de novo o Senhor a Abraão e falou: Abraão, eu tenho algo para você. Está vendo? Eu te darei essa terra e essa descendência. Como também dá uma descendência se ele tinha muitos servos? Ele estava começando a se tornar rico, mas ainda não era tão rico. Mas como abandonar tudo e viver de quê? Essa semana, tem uma experiência muito rica, o irmão Pedro, e conta a história dele, e também a história do irmão Esdras, e até mesmo a história do irmão Dong. Ele falou que quando ele foi chamado pelo Senhor para servir, tempo integral, ele tinha um bom trabalho, ele tinha um bom salário, benefícios, tinha filhos, né? E agora, como vou viver, Senhor? Mas o Senhor, insistentemente falando, Pedro, assim também como falou para Abraão, insistentemente falando. E ele falou que passou um tempo e ele não conseguiu resistir e se entregou ao Senhor. Irmão Esdras conta aqui essa semana, né? Que também uma carreira muito promissora nos Estados Unidos, e veio para o Brasil e entregou também a sua vida ao Senhor. A história do irmão Dong, não precisamos contar, né? O que o irmão passou, o que o irmão viveu, e o quanto nós fomos ajudados, conduzidos, dirigidos a desfrutar o Senhor e a invocar o nome do Senhor. O irmão Dong sempre foi alguém que, onde passava, orientava os irmãos a edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Onde ia, em cada estado, cada cidade, edificava e invocava o nome do Senhor, sempre ajudando os irmãos a prosseguirem. Só que aqui conta a história de Abraão, que tinha uma descendência. O inimigo, Satanás, um pouquinho antes aqui no capítulo 3 de Gênesis, fala de uma serpente. Essa serpente injetou um veneno. E ele sabe que através do meu falar e do falar de cada um de vocês, nós podemos edificar uma descendência. Não só uma descendência natural, mas uma descendência espiritual. Quando nós falamos do Senhor, edificamos o altar, as pessoas invocam o nome do Senhor, ali estabelece o altar e estabelece o reino de Deus. Vou usar até a palavra o André não está aqui, né? Isso é fantástico, é verdade, porque Deus tem algo diferente para nós. Não nos chamou para que eu viesse a viver a minha vida de qualquer forma, de qualquer maneira. O Senhor tem uma descendência preparada para nós. E logo após, né, depois dessa situação, fala que houve uma grande situação. E o irmão Pedro fala que, e agora?
vou viver de quê? Como vou viver? Como vou sustentar meus filhos, a minha esposa, a minha família? E fala aqui que Abraão, quando ele saiu, o segundo chamamento dele, houve grande fome na terra. Grande fome. Passaram muitas necessidades. E fala que Abraão teve que ir ao Egito. E quando chegou no Egito, viu que a esposa dele era muito bonita, formosa, né? Mesmo ele já com uma idade avançada, ele falou: Sarai, é melhor que diga que você é minha irmã, ao invés de esposa, porque senão vão querer me matar e tomar a ti. Então, contou essa situação. E aí, o rei da época, o faraó, vou tomar essa mulher para mim. Só que aqui, fala que ele a não possuiu, porque muitas pragas ocorreram sobre aquele reino, sobre a casa deles. E ele falou: mas Abraão, o que fizeste comigo? Por que falastes assim? Por que fizestes isso? Mas o que eu chamo a atenção aqui é que, através de Sara, teria uma descendência. E Abraão fala: mas como? Como poderei ter uma descendência? O Senhor mais na frente falou que essa descendência viria dele. Mas aqui, na história, o Senhor o preservou. E fala que mesmo diante dessa situação de fome, de dificuldade, o que aconteceu? O faraó o encheu de bens, de prata. Quem enriqueceu a Abraão? Foi Deus. O Senhor criou caminhos. Irmãos, não hesitem em seguir o Senhor. O Senhor, Ele tem o melhor para nós. O Senhor, Ele fecha e Ele abre todas as portas para nós. Nós nos preocupamos, mas o Senhor já tem tudo preparado. O Senhor já tem tudo reservado. E o Senhor o encheu e multiplicou tudo aquilo que ele tinha. E ele saiu daquele lugar e seguiu a sua caminhada. E se enriqueceram tanto que até Ló, o seu sobrinho, o enriqueceu com ele. Só que tem outra lição também muito especial para nós aqui. Abraão, duas, para finalizar. Abraão não era alguém, quando falamos assim de Abraão, puxa, mas ele é Abraão. Eu não tenho fé como a de Abraão. Mas Abraão, em Romanos 4, não tinha essa fé que ele tem aqui. Ele aprendeu diante das diversidades. O Senhor o treinou. O Senhor o supriu. O Senhor o abençoou. O Senhor conduziu. Esse é o poder do Senhor. O Senhor, da mesma forma, quando não olhamos para nós, Senhor, às vezes me encontro em Ur, às vezes me encontro em uma outra cidade, mas às vezes eu quero voltar para Ur, para o meio da esfera pesada. O Senhor é quem nos conduz. Irmão, não desistam. O outro ponto é que Ló, ele era sobrinho. Nós precisamos tirar esse título de sobrinho. Nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Nós não somos sobrinhos. Sobrinhos, todas as bênçãos, Abraão saía e entrava numa cidade e edificava um altar e invocava o Senhor. O que Ló fazia? Seguia. Só que assim como Nimrod aqui, chegou um momento em que os pastores começaram a ter divergências. Pastores de Ló com pastores de Abraão. E começaram a brigar. E eles viram que não tinham mais condições. Irmãos, o Senhor, Ele deu para nós apóstolos, profetas, presbíteros. Nós precisamos aprender a reconhecer a autoridade. Nós precisamos ser conduzidos pelas autoridades que o Senhor tem
tem instituído no viver da igreja. Toda vez que eu me aparto, eu saio da graça e da bênção do Deus. Quem invoca o nome do... Eu sei, não precisa falar para o Fábio quem é e quem são as autoridades. Eu sei quem são. Mas, irmãos, quando eu conheço muito, eu leio demais, vocês vão entender aonde eu vou chegar. Não significa que não devo ler. Eu me torno poderoso. Poderoso nas Escrituras. Eu conheço muito. E aí, é muito fácil os meus pastores, vou dar um exemplo, né? Brigarem com os pastores do Judeu. Não concordamos. E eu vou me separar. Só que um pouquinho mais na frente, o Senhor chamou Abraão de novo e falou: Abraão, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente e para o ocidente. Tudo o que vês será teu. Tudo como a areia, o pó da terra, se é que podes contar. Ló se separou, tomou um caminho mais fácil. Só que ele se separou da bênção. E ele se separou da fonte. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Por isso é que Salmos fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Isso é o que o Senhor tem para nós. Na segunda-feira, para finalizar, né? Fala assim, 1 Coríntios 10, 11, é o versículo da segunda-feira do alimento diário. Só a parte A, 1 Coríntios 10, 11, fala assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Vamos ler todos? Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos advertindo, primeiro, a invocar e a edificar altar para o Senhor onde quer que nós estivermos. Em nossa casa, tudo começa em nossa casa. Edifica um altar na sua casa. No trabalho, edifica um altar para o Senhor na sua casa, no seu trabalho, no viver social, no viver da igreja, nos serviços. Irmãos, precisamos nos doar para o Senhor e reconhecer que existe uma fonte de bênção de Deus. E essa fonte que eu quero seguir. Eu não sou sobrinho, eu quero estar unido aos irmãos. Quando eu estou junto dos irmãos, eu prossigo no Senhor. E isso, fala aqui na palavra, em Gênesis, isso foi imputado como justiça. Ser imputado como justiça é a mudança que o Senhor pode fazer na sua vida. Todas as vezes que Abraão ia diante do Senhor, o Senhor mudava algo. Todas as vezes que nós formos ao Senhor, o Senhor vai mudar algo em nós. Vai mudar a nossa mente. E vai nos dar um coração mais puro. E também vai promover um espírito inabalável. Irmãos, Jesus é o Senhor. Irmão Lula, irmão Varjão vai prosseguir. Senhor Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, desfrutando da tua palavra, Senhor, desfrutando da tua pessoa, Senhor, na vida da igreja. Senhor, nós que antes, Senhor, estávamos longe de ti, mas pela tua misericórdia nos aproximamos e fomos acolhidos com o teu amor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. A palavra desta semana, como sempre, é muito rica, muito encorajadora e fala de um ponto fundamental, muito importante na economia de Deus, que é
a fé. Senhor Jesus, amém. O homem foi feito de uma maneira perfeita. Ele foi feito com o seu corpo físico, com a sua alma e também com o seu espírito. Oh, Senhor Jesus. Mas, como todos nós já ouvimos falar, já lemos na palavra, o homem foi colocado no Jardim do Éden e acabou desobedecendo a lei de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, caiu, foi expulso do Jardim do Éden. Mas Deus não desistiu. Então, um dos pontos nesta semana, um dos pontos encorajadores é essa insistência de Deus para salvar o homem. Salvar o ser humano que ele criou. A época do Jardim do Éden é chamada por alguns de Era da Inocência. Depois que o homem caiu, a Era da Consciência, porque o homem, o ser humano, começou a se guiar pelo que era certo, pelo que era errado. Mas, como ele estava distante de Deus, ele acabou seguindo o caminho errado. Então, é o que o irmão Fábio mencionou, né? A humanidade chegou a um ponto em que Deus precisou acabar com quase toda a humanidade, mandando o dilúvio. Apenas 8 pessoas se salvaram: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Bem, depois que as águas desapareceram, que a família de Noé desceu da arca e começaram a se multiplicar, não muito tempo depois, já o ser humano estava novamente envolvido com a corrupção, com a vaidade, procurando edificar algo que desse valor ao seu próprio nome, se esquecendo totalmente de Deus. Nesse momento, Deus, na sua grande misericórdia, chamou Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, como foi mencionado já, o próprio pai de Abraão, Tera, ele era fabricante de ídolos. Então isso mostra a situação de Abraão. Deus apareceu para ele uma primeira vez, ainda lá na Mesopotâmia. Em razão disso, ele, depois de algum tempo, acabou saindo de Ur com seu pai e alguns outros parentes, chegando até a terra de Harã, a cidade de Harã. Senhor Jesus, Deus aparece novamente para Abraão, amém, fazendo esse chamado. Sempre que Deus aparece para nós, Ele faz uma promessa. E quando Ele apareceu para Abraão, já em Harã, Ele mandou que Abraão saísse, né, da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Seu pai já havia falecido, mas certamente havia negócios lá, havia coisas que seguravam Abraão lá em Harã. E vai para uma terra que te mostrarei.
E Abraão creu, e isso foi imputado para justiça. Amém? E isso foi antes da instituição da lei, e foi antes até da instituição da circuncisão. Depois que Abraão já havia sido justificado, já essa sua crença havia sido imputada a ele para a justiça, é que a circuncisão foi instituída. E qual é a importância disso para nós? É que Abraão recebeu a promessa de que na sua pessoa todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quer dizer, a bênção de Abraão chegou até nós, que não éramos da tribo de Israel, que éramos gentios. Abraão, ao receber essa promessa, ele ainda era incircunciso, ele ainda não havia recebido a circuncisão. Então nós vemos, irmãos, o plano de Deus para o homem. Não importa para ele se a pessoa se a pessoa é um judeu, ou se é um grego, ou se é de qualquer uma nacionalidade. O plano de Deus é salvar este homem, né? E salvar pela fé. Do mesmo modo que a fé foi importante para a caminhada de Abraão, a fé hoje é importante. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque foi Ele que foi enviado por Deus, pelo Pai, para morrer em nosso lugar, amém, e poder abrir o acesso novamente nosso à presença de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, toda essa história, tudo que aconteceu até hoje, é uma advertência para nós. Então nós devemos ler a Bíblia ouvindo Deus falar para nós, procurando receber do Senhor a luz para perceber como aquela palavra pode ser aplicada na minha vida, o que pode ser modificado na minha vida. Porque há muita coisa a ser modificada na vida de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O ser humano que quer ter uma vida independente de Deus, ele não consegue ter as bênçãos de Deus. Porque Deus só pode cuidar daqueles que o buscam, né? Daqueles que creem nele, daqueles que se submetem à sua vontade, daqueles que buscam a sua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E nós temos então esse exemplo de Abraão, uma pessoa que creu em Deus e passou a seguir esse Deus, a obedecer a esse Deus. Em todo lugar onde ele chegava, ele erigia a sua tenda e também edificava um altar. O que é esse altar, irmãos? Esse altar é o lugar da nossa comunhão com Deus.
Esse altar pode ser erigido em qualquer lugar e deve ser erigido. Onde nós estivermos, nós devemos estar junto ao altar, buscando a comunhão com Deus. Uma vida de altar e tendas. Oh, Senhor Jesus, e termos esse desespero, esta vontade de pregar o Evangelho. Onde nós estivermos, devemos marcar o território. Quer dizer, não podemos negar o nome do Senhor, nós devemos falar do Senhor, nós devemos expressar a vida do Senhor. Foi por isso que o Senhor nos salvou, para que nós pudéssemos ser essa nova criatura. E Ele quer fazer isso com todas as pessoas. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Quando Deus aparece para nós, Ele quer mudar a nossa história. Amém? Como já foi dito. Ele mudou a história de cada um aqui presente. A minha história, Ele mudou muito. E ainda vai mudar muito, porque tem muita coisa para ser mudada. Amém? Mas eu tenho fé que Ele vai continuar a trabalhar. Como diz lá em Jeremias 17, 7, o nosso coração, o 17,7 fala que bendito é o Senhor que confia, bendito é o homem que confia no Senhor, né? Porque ele é como árvore plantada junto às águas, né? Que quando chega a época de sequidão, ele não se perturba, né? Ele dá frutos, porque ele está junto às águas. Né? As águas aí prefigura o Espírito, prefigura a comunhão com Deus. Né? Mas Jeremias também, ele alerta que o nosso coração, ele é enganoso. Ele chega até a usar uma palavra que é forte. Ele diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Né? Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Né? Não basta acreditar em Deus. Nós precisamos buscar, conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, obedecer a essa palavra. Né? Senhor Jesus, ó Senhor, e essa palavra o que é para nós? Essa palavra, ela é remédio para nós. Né? Se nós não desfrutarmos da palavra do Senhor, nós estaremos doentes. Então a palavra, ela é remédio. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra é espírito, a palavra é vida. Quando nós tocamos nesta palavra, a nossa fé aumenta. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar ouvir a palavra do Senhor, louvar o Senhor, orar ao Senhor, para que a nossa experiência com o Senhor aumente, para que Ele possa cuidar de nós, para que nós tenhamos o Senhor como um amigo. Isso é possível. Né? Nós não podemos todos, ou ninguém, né, ser amigo do presidente, mas amigo do presidente da República, mas nós podemos ser amigo de Deus. Nós podemos ter esta intimidade com Deus, podemos ter essa comunhão com Deus em qualquer lugar, porque Deus é onisciente, é onipresente, né? Senhor e onipotente. Né? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Um outro ponto também tocado nesta semana é o relacionamento que havia entre Abraão e Ló, né? Nós não vemos em nenhum momento a Bíblia mencionar que Ló também desfrutava de Deus, que Ló era um com Abraão. Não. Ló, como nós vimos, cuidava dos seus interesses, né? Ele não reconhecia que ele havia sido abençoado em razão de estar na companhia de Abraão. Senhor Jesus. E em vez de continuar na companhia de Abraão, em razão de desentendimento que houve entre os pastores de Abraão e de Ló, Ló acabou se separando de Abraão, e Abraão ainda deu a ele a oportunidade de escolher a direção que ele queria ir. Ele escolheu as planícies, porque nas planícies as coisas são um pouco mais fáceis, né? Em vez da região montanhosa e tal. Ocorre que Ló, pouco a pouco, foi se afastando e acabou chegando em Sodoma. Isso é uma advertência para nós, né, que nós não podemos nos afastar do povo de Deus, não podemos nos afastar dos profetas de Deus, dos apóstolos de Deus, né, porque se nós nos afastarmos, certamente o inimigo vai aproveitar essa oportunidade para nos derrotar, nos destruir. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, oh, Senhor. Agora, esta caminhada, depois que nós somos salvos pelo Senhor, recebemos o Senhor como o nosso Salvador, não é uma caminhada fácil. Nós temos dificuldades, nós passamos por provações. Mas o Senhor, Ele está sempre presente conosco, né? Então Ele faz com que nós aprendamos nas situações pelas quais nós passamos. Nessas situações nós somos expostos e Ele pode trabalhar o nosso ser, retirando as coisas velhas, retirando as coisas inadequadas e dispensando mais da sua vida. Porque quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, além do perdão dos pecados que nós tínhamos cometidos, nós recebemos uma vida nova. Agora, essa vida nova precisa crescer. Crescer todo dia, crescer até o último dia da nossa vida. Então, até o último dia da nossa vida, o Senhor estará trabalhando em cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor. Quanto às provações na vida de Abraão, nós vemos algumas, né? Ó Senhor Jesus. Na nossa vida, nós também passamos por provações. O apóstolo Pedro,
na sua epístola, 1 Pedro, podemos ler para ir já desfrutando da palavra também? Oh, Senhor Jesus, ele fala disso, que nós fomos regenerados para uma nova esperança. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, o nosso espírito que estava amortecido, ele foi regenerado. Amém? Fomos regenerados para uma viva e nova esperança. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Oh, Senhor Jesus. Ele disse, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amém? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. O nosso espírito, quando recebemos o Senhor como nosso Salvador, ele foi regenerado. Já falamos isso, né? Já vimos. Agora ele quer salvar a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Ele quer que essa vida que está no espírito, ela vá também, ela preencha, ela alcance a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos ter um coração puro para habitar junto, ou para habitar juntos. Os irmãos na sexta-feira, aqui na palavra, falam que não basta apenas morar, mas é preciso estar junto. Quer dizer, é preciso ser um. Porque se não há unidade, o Senhor, Deus, o Senhor não abençoa. Nós temos aquele salmo muito conhecido, que é citado nesta semana, Salmo 133, que diz, como é bom e agradável, viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon, amém, que desce sobre a barba. Senhor Jesus, me desculpe. Vamos ler. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Então, quando nós estamos na unidade, o Senhor nos abençoa. Senhor Jesus,
Amém? Porque a obra não é de nenhum de nós. A obra, o rebanho é de Deus. Então nós precisamos cuidar deste rebanho que Deus nos confiou a cada um de nós. E devemos pregar, né, o Evangelho para que essa salvação alcance mais pessoas ainda. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Ló, o sobrinho de Abraão, que se afastou de Abraão, indo morar lá na cidade de Sodoma, ele acabou sofrendo muitas consequências não negativas, não somente ele, mas também a sua família. O Senhor resolveu destruir com fogo Sodoma e Gomorra. E 2 anjos foram lá até Sodoma para tirarem Ló. Isso em consideração de Deus a Abraão. Todos conhecemos a história. Mas o fato é que a descendência de Ló causou prejuízos ao povo de Deus. A história do incesto que gerou 2 povos, os amonitas e os moabitas, que foram inimigos de Deus. Mas nós temos ainda aqui mencionado uma história maravilhosa, que foi de uma moabita, uma descendente então de Moabe, desse povo inimigo de Deus, mas que acabou redimindo esse erro do seu povo e fazendo parte até da genealogia de Jesus. Ruth, que era a moabita, e que teve uma atitude completamente diferente da de Ló. Ló não foi um com Abraão, e Ruth foi uma com Noemi. Não é? Ruth era casada com um filho de Noemi, e os 2 filhos de Noemi morreram. Ruth ficou então viúva, e Noemi resolveu voltar para Israel. E Ruth disse para Noemi que onde ela fosse, ela iria. Onde ela pousasse, ela pousaria, e onde ela morresse, ela morreria. Porque Ruth viu que o Deus que Noemi adorava era um Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, nós temos aí o exemplo de alguém, no caso aí de Ruth, que foi uma com o povo de Deus e acabou sendo abençoada. Ela, que era viúva, casou-se e entrou para a genealogia de Jesus. Então vejam o que o Senhor faz, né? De uma moabita, de uma pessoa, de um povo adversário, desprezível, o Deus fez uma benção. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, para nós ainda desfrutarmos esta palavra a respeito da fé, eu gostaria de mencionar alguns versículos, né? Mostrando a importância dessa fé. Começando por um versículo muito conhecido nosso, mas que precisa ser assim um suprimento de vida a cada momento que nós lermos. É o capítulo 3 de João, versículo 16. Todos nós conhecemos, né, praticamente, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E ele, no anterior, ele diz, né? Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, irmãos, é uma palavra de encorajamento para nós. Nós precisamos crer. Ó Senhor Jesus. Seguir o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós somos, como é dito lá em Jeremias, nós somos vasos nas mãos do oleiro. Né? Nós éramos um vaso, estávamos no mundo, mas fomos retirados do mundo, e esse vaso agora é um vaso separado. Né? O Senhor separa. Né? Essa separação é uma santificação. Né? É uma santificação. E o Senhor também nos justificou. Nós fomos justificados e fomos separados. E agora, como vasos, o Senhor está trabalhando em cada um de nós, nos moldando à sua vontade. Né? E para nos encorajarmos, nós temos assim muitas outras imagens do trabalhar do Senhor em nós. Né? Uma que o irmão Dong usava muito e nos ajudou muito é a referente ao jumentinho. Né? Ao jumentinho. Às vezes, quando a gente ouve essa palavra pela primeira vez, se ofende, né? Alguém dizer que nós, quando recebemos o Senhor, nós que éramos um jumentinho selvagem, nós fomos atados à vide verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. Né? Porque ele diz lá no Evangelho de João 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Né? Então, nós, de jumentinho selvagem, passamos a ser um jumentinho atado à vide. Graças a Deus. Porque uma vez atados à vide, nós deixamos de comer muitas coisas nocivas à nossa saúde. E passamos a comer o quê? Uva. Oh, Senhor Jesus, essa uva é a palavra de Deus. Amém. Essa uva é espírito, é vida. E comendo dessa uva, nós estamos sendo transformados. A cada momento nós estamos sendo transformados pela vida do Senhor. Amém. E um dia nós seremos leões. Quer dizer, um jumentinho transformado num leão. Oh, Senhor Jesus, isso é para nos encorajar. Todos nós podemos chegar lá, porque todos nós temos o Espírito. Amém? Aqueles que já receberam o Senhor como seu Salvador, já têm esse Espírito regenerado. Amém? Agora precisa utilizar a sua fé para a salvação da sua alma. Oh, Senhor Jesus, e aqueles que ainda não receberam o Senhor como seu Salvador, basta receber o Senhor. Né? Quem crer e for batizado
será salvo. Amém? Oh, Senhor Jesus, isso está em Marcos 16:16. Senhor Jesus, muitas vezes a situação na nossa vida não está assim tão boa, e nós podemos ter a tendência de desanimar, falar, para mim não há jeito. Mas, irmãos, a palavra do Senhor está cheia de trechos que nos encorajam a prosseguir. Mesmo que a situação seja difícil, né? Aquele seu parente a quem você prega o Evangelho há tantos anos, ele continua resistindo, ele continua agindo da mesma forma, nós não podemos desistir. Senhor Jesus, né? Uma palavra assim do Velho Testamento que nos encoraja bastante está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Porque essa palavra de Deus é que nos vivifica, né? Senhor Jesus, então fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Senhor Jesus, amém. Quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, ele disse algumas palavras numa certa oportunidade, em que algumas pessoas que não eram os discípulos que ficaram, algumas pessoas até deixaram de seguir o Senhor. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 6. Né? Depois que o Senhor fala das dificuldades que haveria, né? Aí tem um versículo, podemos até ler. Senhor Jesus, João, capítulo 6, a partir do versículo 66. Versículo 63, ele fala assim, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se, pelo Pai, não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, irmãos, passados tantos séculos, tendo havido tantos acontecimentos na vida da humanidade, nós vimos no decorrer de todo esse período a fidelidade de Deus
sempre procurando salvar o homem. Depois de várias tentativas, ele, como sabemos, finalmente mandou o seu próprio filho para morrer por nós. Senhor, e esse Espírito que cumpriu e essa pessoa que cumpriu todas as exigências de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, tornou-se o Espírito da realidade, está disponível para qualquer um que queira recebê-lo. Em vista de tudo isso, nós vamos buscar um outro caminho? De modo algum. Só há um caminho. O próprio Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, 6, ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ele disse, como acabamos de ler, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Também ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 37, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, não temos um outro caminho. Não há. O caminho é seguir o Senhor. E o Senhor instituiu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então é aqui que nós temos o suprimento. Temos a palavra, amém. Senhor, temos a comunhão com os irmãos, temos louvor ao Senhor, temos acesso direto a Ele pela oração, a qualquer momento. Nós estamos hoje, depois de termos passado por tantas fases, passamos pela era da lei, hoje nós estamos ainda, graças a Deus, na era da graça. E nós temos um trono, que é o trono da graça. E a própria palavra de Deus nos encoraja a nos aproximarmos do trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então vejam que nós recebemos graça, mas antes nós recebemos a misericórdia. Quer dizer, nós recebemos algo que nós nem merecemos, mas o Senhor nos dá. Senhor Jesus, amém, que o Senhor nos abençoe, que possamos ser vasos úteis nas suas mãos, possamos ter sempre um novo começo com o Senhor, não deixar que o inimigo nos engane, mas que nós sempre nos apresentemos ao Senhor, apesar das nossas falhas. Amém, amém. Ele é um Deus perdoador. Amém. Ele quer que nós todos cresçamos em vida e sirvamos a Ele. Jesus é o Senhor.